Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. Queridos, Atos Apóstolos 15, hoje o pastor Júlio está terminando o estudo de Atos 15, mas é como ele está trabalhando, então ouvir de nós está terminando Atos. Toda quarta-feira a gente traz aqui, a gente está estudando o livro de Atos Apóstolos, então toda quinta-feira às vezes leva 3 quarta-feira, 2 quarta-feira para encerrar um capítulo, e hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 15 de Atos Apóstolos. Então, como é muito comprido, e a igreja já leu, depois você lê em casa também, a gente vai ler só 3 pontos chaves aqui, e a gente vai dar uma resumida aqui para entender o que aconteceu, tá? Então, Atos Apóstolos capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo a Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e Samaria e contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Vamos lá agora no verso 30. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entraram e entregaram a carta, enquanto leram, alegraram-se com a exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-os ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia, ensinando e empregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separando alguns dias depois, Paulo e Barnabé tornaram a visitar os nossos irmãos por toda a cidade, para anunciar a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoavelmente que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles, e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé levando consigo Marcos, que navegou a Chipre. 40 para encerrar. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu para encomendado pelos seus irmãos da graça de Deus, e passou pela Síria, confirmando as igrejas. Então, vamos dar uma resumida aqui. A questão aqui era o rito mosaico. Se você vê Atos Apóstolos, a gente tem uma dificuldade de largar a religiosidade. É difícil. Quando nós saímos, tem que ser da igreja católica, sabe que a gente era assim, eu nasci assim, criei assim, vou viver assim, vou morrer assim. Religiosidade. Então, quando Jesus ele vem trazendo o reino de Deus, ele quer tirar a religião da denominacional. O que estava acontecendo? Os fariseus, eles conheciam a palavra, andavam na palavra, porém eles eram religiosos, eles conheciam a letra, mas não tinham intimidade com Deus. Todo homem que conhece a letra, mas não tem intimidade com Deus, ele é um religioso, porque ele não, como não conhecer a Deus, ele vai andar por sinais e não por palavra. Nós vivemos a geração que tinha tudo, irmão, para ouvir a voz de Deus. Nós temos uma geração que tinha tudo para pegar fogo no Brasil, mas não pega por quê? Porque em pleno século XXI, nós ainda estamos terceirizando o serviço. Lembra de quando Deus falou a Moisés: olha, santifica o povo aí, que eu vou falar com vocês boca a boca. Moisés, eu não vou querer que tu fique mais aí intercedendo entre eu e o povo. Eu vou aparecer com o povo. Santifica o povo, mais detalhe, eu vou aparecer no cume do monte, não toque nem no barranco. Se alguém tocar no barranco, vai morrer. Aí o que acontece? Moisés fala para o povo: olha, Deus vai aparecer no cume do monte,
vai ser uma glória, vai ser uma bênção, eu não vou precisar mais terceirizar o serviço. Vocês vão ver Deus e ouvir Deus. O povo ficou alegre, se santificou, colocou roupa de saco, e que era jeito de se santificar, jogou cinza sobre a cabeça, e foi aquela bênção. Mas pensa no Deus exibido que volta a aparecer. A Bíblia diz que quando olha para cima, né, tudo quanto é show pirotécnico, irmão, é relâmpago, buzina, fumaça, e o pessoal pensou: nós vamos morrer, não vai dar certo isso. O povo ficou com tanto medo que se escondeu da tenda e disse: Moisés, fala tu com Deus para que nós não vejamos e Deus e morramos. E o povo não mudou, irmão, continua terceirizando o serviço. Ô Jonathan, ora por nós. Ô, bota meu nome lá no lista lá. Terceirizando o serviço. Por quê? Porque os anos se passaram, querido, mas a religiosidade não saiu de dentro ainda, porque a igreja, algumas igrejas ainda não entenderam que é reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O que é então? É a justiça e paz que está dentro de vós, diz Jesus. Querido, Jesus nunca disse assim: vá para a igreja tal, lá em Atos. Ele disse: quando quiser falar com Deus, entra no teu quarto secreto, que em secreto Deus recompenserá. Fabiano, não tem que ir para a igreja, tem Hebreus 10:25, diz que é necessário que nós venhamos congregar. A igreja nunca foi para você buscar. Enquanto a religião diz: olha, você tem que vir semear para buscar, porque você tem que vir buscar bênção. Não tem um versículo na Bíblia que diz que você tem que entrar no templo para buscar. Toda vez que você entra no templo, segundo a palavra, era para levar, era para ofertar, era para adorar, era para enviar. Nunca foi para retirar. Agora inventaram um negócio aí, né? Altar não tira, altar devolve. Já ouviu já? Então o evangelho veio louco aí, né? O evangelho da prosperidade, o evangelho não. Altar não tira, devolve. Mas se tu vai investir, ninguém te devolve nada. Então, a gente vê acontecer que mesmo os judeus andando com Jesus por 3 anos e meio, caminhando com Jesus falava com eles, eles não entendiam. Aí a gente vai ver a passagem que Jesus encontra um homem, ora por ele e diz assim: olha, ele era cego, fala assim: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero enxergar. Aí Jesus pega, gospe no chão, faz um lodo, lava no olho do homem e diz assim: olha, só tem um detalhe, vai lá no tanque, e se o lava, mas não volte a entrar lá dentro da onde você mora, não volta. Por que será que Jesus não queria que o cara voltasse para dentro de onde ele morava? Porque provavelmente a situação do camarada não era tão grave assim, e ele poderia ter ajuda, mas ninguém se interessou pelo rapaz. E a Bíblia diz que o homem vai lá, lava e enxerga. Porém, alguém passa e diz assim: não é aquele homem que era cego desde nascença? Aí os fariseus ficam sabendo e chamam ele, falou: vem cá. Começa a bater: quem foi que te curou? Eu não sei porque eu não vi. Eu sei que apareceu um profeta, cuspiu lama nos meus olhos e mandou eu lavar o rosto no tanque, e eu só enxerguei quando eu estava lá, e ele já não via, eu não sei quem me curou. Aí os camaradas começaram a ficar bravos: mas não pode, primeiro que você foi curado no sábado. A religião, ela sempre vai botar um empecilho, querido, naquilo que é simples. Ela sempre vai ser preocupada da forma que faz. Ela sempre vai querer colocar no Deus não trabalha assim, Deus trabalha assim. E nós mandaram o cara embora. Depois, não fico ainda contente, chama a família do rapaz de novo e traz o rapaz com a mãe e o pai agora. Não é verdade que você... É verdade que ele é de nascença? Sim, desde nascença. Ele nasceu assim. Aí ele olha para ele de novo: tu não lembra que é um rapaz? Eu não sei quem é, eu já falei para vocês, e vocês deveriam aprender com ele. Ah, irmão, quando ele diz isso, você pecador, falando que nós temos que aprender com esse homem, nós, doutores da lei, conhecedores da palavra, quem tu és? E a Bíblia diz que ele expulsa o camarada, o pai amigo do templo, expulsaram ele da congregação, irmão, porque ele falou uma verdade. Toda vez que a religião não conseguir dominar você, ela vai te expulsar de lá. Ela vai dizer que você é louco, que você está errado, que não é bem assim, porque tudo aquilo que ela não domina, ela expulsa. Aí o que aconteceu? Ele sai triste para fora, e quando ele está lá fora, triste porque foi jogado para fora,
a sociedade daquele lugar começou a lhe ver mal porque vinha imperar para a religião, então a religião que decidia quem era bom, quem era ruim. Quando ele estava desanimado, Jesus aparece na frente dele. Está triste porque eu expulsado. Aí Jesus disse assim para ele: mas se não te falaram que não era para tu voltar para dentro, por que tu voltou? É porque minha família, meu povo, aqui eu nasci, aqui eu vivi, eu queria morrer assim. Aí Jesus disse: tu não sabe quem foi que te curou? Não, esse que está diante de vós é que te curou. Aí a Bíblia diz que ele se dobra e abraça Jesus e começa a seguir Jesus. Jesus, querido, ele veio trazer o reino da liberdade. E olha que interessante, que é um negócio tão difícil do povo entender, que você vê Atos Apóstolos 2, eu já preguei isso aqui, mas eu preciso resumir para chegar até aqui. Atos Apóstolos 2, dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, experimentaram uma coisa nova, algo que a lei não poderia dar para eles, algo que o templo, que a adoração do sábado não podia dar para eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Agora eles não são mais judeus, agora eles são o quê? Cristão, ou os homens da seita do novo caminho, que é só agora no capítulo 15, eles são chamados de, no capítulo 14 são chamados de cristão. Só que o que acontece no outro dia? Receberam a glória, Jonas, ficaram cheios de Deus, só que no outro dia voltaram para a religião. Porque daí você lê Atos Apóstolos capítulo 3, em vez de Pedro aqui discipular os 5.000 que ele ganhou em nome de Jesus, ele vai para o templo com João e encontra o cara da Porta Formosa. Aí eles olham para eles e todo mundo está cansado de ouvir: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, eu tenho. Levanta-te em nome de Jesus. Aí para quebrar a religiosidade, porque a religião diz assim: ó irmão, você não foi curado na quinta-feira porque faltou fé, mas vem no sábado que vai trazer o homem de Deus. Aí vem o homem de Deus no sábado e não deu certo de novo. Ó, não deu nesse sábado, fica tranquilo, nós vamos fazer uma campanha de 15 dias. Não dá, e a gente vai remendando, porque quem não tem poder inventa remendo. A religião não pode fazer nada. Aí o que acontece? Pedro olha para ele olha para Pedro, e a Bíblia diz assim: ó, e Pedro pegando pela mão direita. Primeiro, o homem não sabia quem era Jesus, estava ali há mais de 30 anos. Pedro levanta o homem pela fé. O homem não levantou pela fé em nome de Jesus, só em nome de Jesus, mas o homem levantou pela fé de Pedro. Ele levantou e se põe de pé, e Pedro, levantando, firmou nos seus pés, glorificou. Ele podia ter saído para fora, alegrar para casa, correu, mas não, ele estava na porta da religião. Era só o que ele conhecia. O que ele fez? Foi para dentro da religião. E Pedro já foi também. Aí você sabe como é que o judeu olha, né, irmão? O judeu dobra o joelho e fica assim, ó. Eles pegam o Paracleta, que é um livro pequenininho que tem os 10 mandamentos, e enrolam no pulso e vem até aqui embaixo para dizer que a palavra está embaixo do seu coração, e amarram um outro Paracleta aqui para dizer que não sai da mente, né? Medita na palavra dia e de noite. E ele fica assim, ó. Aí olha que interessante, o novo convertido ensinando os dois cabeção que já era para ser os primeiros até vazados ali. O cara entrou em vez de ficar assim, João, entrou pentecostal lá dentro. Glória, aleluia, aleluia. E os religiosos: o que esse louco está fazendo? Está atrapalhando a nossa adoração. Pedro era para estar pulando junto com ele. Pedro e João estavam aqui, João, recebeu o Espírito Santo ontem, mas hoje estava lá na religião. Foi assim, foi Jesus que curou. Não entendeu isso? Não entendeu. Recebeu o Espírito Santo, foi batizado, mas não pegou a ficha. Aí só no capítulo 10, Deus tem que mandar para Pedro a visão do lençol para dizer: Pedro, vai vir camarada aí, o mensageiro de Cornélio, vai com ele. Porque o judeu não podia entrar na casa de estranho. Aí lá vai, Pedro vai com eles. E os judeus ainda não entenderam que eles não eram mais judeus, eles eram cristãos. E muitas vezes as pessoas são assim, querido, elas querem viver pelo rito. Aí o que acontece? Pedro vai lá na casa de Cornélio, enquanto ele prega, o Espírito Santo pega ele e fala: vi mesmo que Deus tem honra na vida dos gentios, vou ter que batizar vocês em águas. Aí no capítulo 11 o que acontece? A igreja agora chama Pedro para ser interrogado, porque ele entrou na
casa do estrangeiro. Meu Deus, irmão. O reino de Deus é para todos, não é só para os judeus. Eles estão lá discutindo. Agora Pedro tem que falar para o camarada, para eles, porque aí no capítulo 15 acontece de novo. Porque os judeus agora são cheios do Espírito Santo. Aí lembra que a gente leu no capítulo 13? Ninguém queria para Antioquia, porque Antioquia é cidade estrangeira. O povo era de cor, judeu não gosta de estrangeiro. O que nós vamos enviar para lá? Orar, o Espírito Santo. Você não quer ir, então manda Barnabé e manda Paulo. Lembra que eu desenhei para vocês aqui a pregação? Barnabé era aquele levita de Chipre, que lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é o camarada que vendeu todas as suas herdades e depositou aos pés de Pedro. Aí Ananias e Safira viram o que Barnabé fez, quiseram imitar e acabaram morrendo. Porque você nunca pode imitar alguém que está dando tudo de si no altar, irmão. Você vai morrer pelo caminho. Não queira caminhar com pessoas que estão aqui, ó, com Deus, sem você dar tudo de si para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, porque se você quer tudo de Deus, você tem que dar tudo de si para Ele. Deus não trabalha com mestre. Aleluia! Aí eles vão para Antioquia. Antioquia cresce. Agora no capítulo 15 vai dizer que o povo agora de Jerusalém vem visitar a igreja de Antioquia. Só que chega lá os camaradas bárbaros, uns barbudão, outro com espada. Antioquia é a cidade estrangeira. Aí os camaradas, olha, está tudo errado. Chamaram Barnabé e Paulo. Esse povo vai tudo para o inferno. Por quê? Eles têm que circuncidar. Eles têm que ser circuncidados. Porque eles não podem ser assim. Aí Paulo disse, mas vocês estão errados, porque Paulo e Barnabé começam a discutir. Vocês estão errados, porque lá em Antioquia, milagres que nunca aconteceu em Jerusalém aconteceu. Lá em Antioquia aconteceu um milagre de dom de maravilhas. Em Jerusalém não tem dom de maravilhas. O que é dom de maravilhas? Botar a mão na cabeça do cara, o cara não tinha braço, nasceu braço. Lá não tem. Lá em Jerusalém vocês não têm dom de interpretação de línguas. Aqui em Antioquia tem. Como vocês estão dizendo que os homens não vão para o céu? Não tem jeito. Aí a Bíblia diz que agora eles se levantam numa grande questão. E Paulo e Barnabé vai até Jerusalém pedir ajuda aos anciões, os presbíteros da casa, e Pedro falou: Pedro, o negócio está pegando fogo lá, cara. Porque os judeus lá que desceram para nos ajudar, eles querem viver o Velho Testamento. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: quantos nos dias de hoje está vivendo no Velho Testamento? Pastor, mas como que eu estou vivendo? Todo homem que anda no Evangelho achando que é por merecimento está vivendo o Velho Testamento. Porque a gente foi ensinado o quê? A gente foi ensinado, vou falar igual a Jesus Cristo: lembra-te que fui dito, mas de verdade eu digo. A gente foi ensinado a se preocupar mais com o pecado do que com o relacionamento com Deus. O que acontece? Quando a gente não tem, eu posso me preocupar com o pecado, mas eu não me devia me preocupar com o pecado, porque quem tem relacionamento com Deus sabe o que Deus gosta e o que não gosta. Eu não preciso ficar preocupado se eu achar o que é ou o que não é. É igual um casamento. A minha esposa sabe quando eu fiz algo errado só pela minha face. Eu sei quando eu fiz algo errado ela sabe quando eu fiz algo errado só de olhar para mim. E eu sei quando ela acha que eu fiz algo errado, que nós nunca tem razão no centro. Nós não temos. Mas pelo olhar da tua esposa, tu sabe que tem algo errado, né? Porque a mulher, quando diz para o homem, tem alguma coisa, ele diz nada. Se é nada, é nada. Mas se quando é o contrário, se a tua fala assim: amor, está tudo bem? Ela diz: não é nada. Tem problema. É problema, sinal que deu errado o negócio aí. Porque os dois têm o quê? Relacionamento. E nós vivemos uma geração de igrejas que canta, prega, pula, dia, é uma benção. Só que é uma igreja cega, porque ela ainda anda por sinais. Ela não ouve o sinal de Deus. Ela adora um Deus que não conhece. Ela ainda coloca empecilhos. Igual que ele faz dizendo: olha, mas você não poderia ser curado. Eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu enxergo. Mas como? Não sei. Deus não se explica, Deus se serve, irmão. Aleluia. E muitas vezes a gente quer botar a explicação daquilo que não dá. A gente tem medo do que é novo. Aleluia. Aí quando ele chega em Jerusalém, ele foi recebido
pela igreja, pelos apóstolos, anciões, e anunciaram quão grande coisa tinham feito com eles. Eles tiveram que fazer, querido, uma lista e chegar assim para os anciões, para eles: olha, irmãos, lá em Antioquia está acontecendo isso, maravilha está acontecendo. Mas não é o nosso padrão, porque nós temos que ter um padrão. Sem padrão vira bagunça, sem padrão vira disciplina. E Barnabé dizendo: mas sem padrão, sem padrão, as coisas estão funcionando lá. Vocês têm que entender, irmãos, guardem uma coisa: a forma que Deus trabalha na vida do irmão Fabiano não é a forma que Deus trabalha na vida do irmão Jonas, do irmão Ramon, do irmão Luciano. Cada um vai ter um chamado específico, mas a igreja ainda é uma. Aleluia! Então eu não posso mandar para o inferno o camarada só porque ele usa paletó, assim como eu não posso mandar para o inferno aquele que usa bermuda. Eu não posso mandar outro dizer que isso é errado, que aquilo é errado. Por quê? Porque não tem um padrão, querido. Não existe um padrão. A Bíblia diz que é pela graça, e a graça é favor não merecido. Querido, você pode se matar de segunda a segunda dentro da igreja, nada vai fazer valer aquilo que você recebeu. Por quê? Porque nós somos comprados por sangue. Então nada que a gente faça vai pagar, não adianta. Então, em vez de a gente correr por merecimento, quer ver quando a gente está lá por merecimento? Porque toda vez que chegava um deserto, um terremoto, o que a gente diz? Mas Senhor, em teu nome eu preguei, demônios expulsei, Senhor. O diabo, Senhor, se levanta na minha casa, o diabo está se levantando, Senhor. Eu estou fora dos padrões. Aí daquela briga de casal, é porque tu não está indo para a igreja. Só com esse trabalho. Aí o outro também bota a culpa: não, mas tu também está errada. Aí começa aquela confusão, um começa a botar a culpa no outro, porque tem que achar um culpado. E qual é o culpado? É os dois, porque se os dois se enfiassem dentro do quarto, orassem, esperavam Deus falar, as coisas se resolviam. Não queira botar um padrão. Aí Pedro entra na discussão, e eles começam a ver agora que no verso 12: então a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus fazia por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvem. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome, e com isso concordo das palavras do profeta, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Querido, quando você aceitou a Cristo, Deus não quer que você seja filho de uma denominação, Deus não quer que você seja filho da IAREC, da Quadrangular, filho da Assembleia. O Senhor quer que você seja filho de Cristo, que aonde você esteja, Cristo resplandeça, que aonde você esteja, as coisas aconteçam. Aleluia! Lucas 10, eu acho, está na Bíblia. Jesus dizendo: olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para botar fogo. E como eu queria que você já estivesse queimando. O que é queimar, querido? É viver em novidade de vida. Queimar, querido, é você estar alegre, estar queimando na presença de Deus. É algo que está queimando dentro de você. É você, onde você está, você transpirar a unção de Deus. A Bíblia diz assim: tinha que pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Irmão, permanecer é luta. O céu é conquistado com esforço. O céu é conquistado com esforço. O céu não é conquistado com trabalho, porque nós somos ensinados a trabalhar para Deus. Deus nunca te chamou para trabalhar para Ele. O céu é conquistado com esforço. O esforço está no teu joelho. O joelho não está no trabalho. E a gente quer trabalhar, irmão, porque agora nós temos que fazer para Deus, né? Vamos fazer para a obra. Não, eu tenho que fazer para Deus. Eu tenho que reger, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você vai se enchendo de trabalho, você vai enfadando. E a família e os filhos ficando de lado. E você vai se enfadando. Aí você tira apenas um mês para a tua família. E a palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior que o ímpio. Aí o filho chega com 13, 14 anos, a última coisa que ele quer botar o pé é na igreja, irmão, porque o pai fica enfiado lá. E pior, o pai está lá e não tem comunhão com o filho. Por quê? Porque você tem que dar atenção para os outros, e teu filho fica na tua perna, e você olha para ele: vai, menino,
Toda vez que o menino entra, o teu filho, a tua filha entra numa igreja, você só manda ele ficar quieto, manda ele ficar quieto, fica quieto. Qual que é a visão do teu filho ter numa igreja? Eu só vou lá para levar, puxando a orelha do meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe não querem que eu vá brincar. Olha o que a gente está ensinando para os filhos. Irmão, a palavra trabalho vem de pratos, tortórios, do grego, tortura, trabalho é tortura. Por isso que eu digo, Deus nunca te chamou para trabalhar, Deus te chamou para servir. Serviço é diferente de trabalho. Serviço, o servo quando ele servia, na Bíblia, ele servia com alegria. Servir com alegria é diferente de trabalhar. Trabalho é tortura, servir é alegria. É por isso que Deus fala no final do último dia: servo, bom e fiel. A Bíblia mostra duas igrejas, uma que trabalha e uma que serve. A Bíblia que serve, a igreja que serve, Mateus 25, 30 a seguir. E naquele dia chegará o grande rei e separará as ovelhas dos bodes, e do lado esquerdo colocará os bodes, e do lado direito colocará a ovelha. E disse: entra, bendito meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, serviço. Tive sede e me deste de beber, serviço. Tive preso e me visitaste, serviço. Estive doente e foste me ver, serviço. Aí a igreja dirá, os santos dirão: mas Senhor, quando que te vimos com fome e com sede? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos, fizeste para mim, serviço. Eu vou falar para a igreja que trabalha. Mateus 7,23. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então ele sabe: Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei, maravilhas eu fiz em teu nome. E ele dirá: não te conheço? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que amam e praticam iniquidade. Por que iniquidade? Porque quem não tem relacionamento sempre volta a fazer os mesmos pecados. É o iníquo dentro da igreja, irmão. Porque ele não está pelo relacionamento, ele não está pelo serviço, ele está pelo trabalho. Por isso que é comum você ver, por isso que eu bato e às vezes eu puxo a orelha dos nossos aqui. Eu falo para os irmãos aqui: irmão, tu não é evangélico. Se alguém perguntar para ti que tu é evangélico, eu te deserto aqui. Não existe palavra evangélico na Bíblia. Isso foi coisa que o mundo inventou. Separaram a família, um é católico, o outro é evangélico, separaram o povo. A Bíblia não nos chama de evangélico, a Bíblia nos chama de cristãos. Está na Bíblia. É cristãos, pequeno Cristo. Evangélicos são filhos de denominações. Bota evangélico lá no Google dele. É um movimento religioso. Você é religioso, irmão? Se você é religioso, você está dizendo. Nós não estamos aqui por uma religião, nós estamos aqui pelo Pai, pelo Filho de Deus. Aleluia! O nosso serviço não é aqui dentro. Aqui nós não vemos nem a gente não vem receber, irmão. Aqui a gente vem entregar aquilo que a gente faz em casa. É por isso que nós vivemos uma geração de igrejas irresponsáveis, irmãos. Igrejas somos nós. Denominações, porque vivemos a última hora. Eu bato nessa tecla aqui, ó, porque está chegando o tempo. Era para nós estar sendo ensinado a ter fé dentro de casa. Vim na igreja já, cuspindo fogo já. A adoração começa na minha casa. Estou tomando banho, estou me arrumando, já começa lá, te louvarei. Vem chutando o pé, irmão, sangue no olho, adorando a Deus. Vem se arrastando, mas vem adorando. Chega aqui, irmão, porque o culto é para Ele. Olha a promessa que tem aqui hoje. Aonde 2 ou 3 estiver reunido, nós estaremos. Ele está aqui no nosso meio, querido. Só que o que acontece? A gente está tão acostumado a trabalhar para Ele, porque Ele está no nosso meio, e a gente está esperando acontecer uma música para adorar. Nós estamos esperando alguém cantar um playback para adorar. A gente está esperando chegar o pregador para adorar. Não, já está aqui. É por isso que nós não temos aleluia. É por isso que nós cantamos aqui 4, 5 canções direto. Por quê? Porque a oração e a adoração da igreja tem que ser coletiva. Quando eu chego e dobro meu joelho, é válido. Nós adoramos. Nós chegamos mais cedo, adoramos também. Mas quando você dobra o teu joelho, você não está adorando coletivo, você está adorando particular. Quer adorar particular? Fique em casa, no teu quarto secreto, é particular. Deus não, quando você entra no templo, por isso que a palavra diz em Provérbios: guarda teus pés ao entrar na casa do Senhor.
templo é lugar de coletividade. Porque quando eu dobro o meu joelho, a minha esposa dobra o joelho dela, e se nós ficarmos de joelho aqui 2 horas, Deus vai ver a oração, até ouve, irmão, mas não é igreja. Porque nós não vamos estar orando em concordância, vamos estar orando sobre os meus preceitos, e ela vai estar adorando os preceitos dela. E igreja é coletividade, nós temos que adorar junto em uma só voz e uma só fé. É por isso que não existe músico na igreja, existe ministro, não existe levita na igreja. Eu sou levita, eu canto, eu quero ficar aqui levita, então levita, os levitas, biblicamente, é o diácono, é o que serve a mesa, é o que toca a lâmpada, é o que vê a necessidade do povo. Números capítulo 3 e 8, levita é o que cuidava do templo, do tabernáculo. Só em 2 Crônicas que eles vão cantar, porque não tinha mais tabernáculo para servir, Salomão botou eles para cantar. Aí você vê o pessoal falando erroneamente, eu sou levita, beleza, o cara que cuida do estacionamento, ele também é levita, ele cuida da manutenção do templo. Se quiser cantar lá fora, pode cantar também, não tem problema. Então, nós estamos aqui para servir, é pelo serviço. Aleluia! O problema, querido, é que daí a gente vai querendo criando religiosidade, vai querendo criando condições, vai dizendo e vai botando culpa no outro. Olha, tu não levanta o lado, não deu certo por causa disso, não deu certo porque o culto não é esse, não deu certo. Irmão, em vez da gente estar extraindo a verdade, porque o povo tem medo de pregar a verdade, irmão. Irmão, cadê as pregações sobre o inferno? Quantos anos que a gente não escuta sobre o inferno lá no culto? A morte do povo. Eu lembro que tive uma reunião uma vez com uma certa pessoa, e ele dizia: olha, Fabiano, lá o povo está com medo, o povo não pode ficar ouvindo esse tipo de pregação, tu tem que falar palavras boas, senão o povo vai embora da igreja e você vai perder. Homens acima de mim, essa era a ordem falada. Eu não podia mais pregar, eu falei: mas pastor, mas se o povo não sabe o que é inferno, eles têm que saber o que é inferno para não ir para lá. E daqui a pouco vão dizer que inferno não existe mais, não se prega mais. O povo daqui a pouco não quer morar no céu, o povo quer morar aqui, por quê? Porque se não sabe como é o céu, como é que eu quero morar num lugar que eu nem sei como é que é? Nunca me contaram. O estudo do céu é tão lindo, irmão. É tão lindo o estudo do céu. Aleluia. Só que a gente quer pegar o velho Adão e a gente quer dar um jeitinho no velho Adão. A gente quer dar uma ajeitadinha no velho Adão. A gente troca as vestes do velho Adão. Olha, trocou as vestes, ó, troca a veste, está tudo bem. Leva o Adão, o velho Adão no martelinho de ouro, dá uma arrumadinha nele, pronto, joga no culto o homem de Deus. Caráter quebrado, ferido, mas externamente está bonito, porque trocaram a roupa dele, mas por dentro está bonito. Não tem caráter, lindamente. Aí esconde as coisas da esposa, ainda esconde a coisa da esposa. Adão caiu, e está assim no tempo, irmão, de Adão que passou pelo martelinho de ouro gospel, botando a mão na cabeça das pessoas. Vou falar para você aqui. Você nunca mais vai deixar ninguém botar a mão na tua cabeça que você não conhece. O pastor Sebastião, o ministério dele é casamento. Quem congrega com ele, chegou lá no 3º, 4º casamento, larga a esposa e volta para o primeiro casamento. O esposo que estava com ela volta para o primeiro casamento e ambos os casais vêm congregar com ele, mesmo já tendo filhos. Porque eles entendem que o casamento é só. O ministério é deles. Então, todo homem de segundo e terceiro casamento raramente consegue ficar no primeiro, sempre volta para o primeiro. É o ministério dele. E o pastor Sebastião contando um testemunho que passou um tempo e começou a ter pessoas se separando. E ele falou assim: mas você não pode? No ministério do casamento vai estar tendo divórcio. 6 meses deu um, depois 6 meses apareceu outro, e ele começou a orar: Deus, você não pode? Por quê? Porque o pastor Sebastião, um camarada que prega o reino de Deus, vive o reino de Deus, que vive no reino de Deus, ele anda pela voz de Deus, não por dados. Vamos fazer uma campanha para ver como é que Deus fala. Não, se Deus não falar, não faça nada. Se Deus não falar nada, não se mova, fica quietinho. Não invente coisas que Deus não vai fazer. Aí o que acontece? Ele foi orar. E Deus falou assim: ó, ocupado aqui. Por quê? Porque no teu altar tem pessoas que estão no segundo casamento, mas por adultério. Porque a pessoa que adultera, irmão, fica manchada por resto da vida. Jesus disse: aquele que casar com adúltero se torna adúltero com ela. Quem adultera? O homem que adulterou e se separou da mulher, ele está marcado pro resto da vida.
quando ele for casar com uma outra pessoa, a outra pessoa se torna adúltera. Ficou manchado, porque ele fez uma promessa perante Deus. Aí o que acontece? Mas não pode. E ele fez uma reunião com todos os pastores e foi orar. Aí o Senhor falou para ele: quando o pastor coloca a mão na cabeça da pessoa, o espírito do divórcio que está dele passa para a pessoa. E isso vale para qualquer coisa. Quando tem um afeminado no púlpito, se ele bota a mão na cabeça do irmão, de um adolescente, o espírito da homossexualidade passa para ele. Quantos cultos, irmão? Você foi em congresso, estava uma bênção, você pulou, chorou, mas na segunda-feira você não conseguia nem levantar na cama. Dor no corpo. Depois foi uma bênção, mas no outro dia que acordou empate, mas assim, parece que o céu estava assim, no final de semana tudo foi uma bênção. O que aconteceu? E a gente já pensa, não está de Satanás, porque o congresso foi uma bênção, não, porque o cara botou na tua cabeça, estava cheio de coisa ruim e passou para você. Imposição de mãos, biblicamente falando, é transferência. Desde Moisés botou a mão sobre os seus para transferir a unção sobre eles para ajudar. E no tempo da graça não é diferente. Aí o que aconteceu? Sabe quando descobriu? A filha dele e o esposo eram pastores da igreja. Só que a filha na juventude, ela já tinha casado, mas ela tinha se desviado. E ela casou fora da igreja. E ela se separou do esposo, mas nunca contou para a família por que se separaram. Aí ela veio para a igreja, ficou um tempo na igreja, conheceu esse varão, casou com ele e deu tudo certo. Depois de anos, só que ela nunca contou por quê. E Deus falou para ele: a tua filha, ela adulterou no primeiro casamento. Então quando ela bota a mão nas mulheres, a mulher do nada. Teve agora, né? Para encerrar, nós tivemos agora com o pastor Douglas, e encontrei um camarada. Eu já falei, não sei se eu falei isso, não, eu falei isso no curso de batalha espiritual. A gente foi lá no pastor Douglas, e cheguei lá, tinha um irmão aqui do bairro, empresário, fazendo serviço lá. Quando eu olhei para ele, cumprimentei ele, eu vi duas alianças, mas não era aliança de casamento, duas alianças assim. Eu tive aquela visão, pensei, essa coisa na minha cabeça. Voltei a conversar com o pastor, tinha vários pastores lá, nós conversando. Depois, quando ele foi embora, ele veio falar muito de louco. Quando ele deu a mão para mim, Deus me deu uma visão. Aí Deus me matou a ficha dele. Aí eu perguntei: cara, como é que está teu casamento? Ih, pastor, eu nem imagino. Minha mulher foi embora, voltou de novo, mas a gente não está se acertando. Eu fiz uma pergunta clássica: e a obra, irmão? Você é de igreja? Eu lembro que tu congregava lá na igreja. Ah, pastor, você deu um desânimo, pastor. Acho que não foi mais, aí já viu, né? Aí o inimigo entrou, né? A culpa é sempre do inimigo. Aí o inimigo entrou. Aí eu falei assim: posso entregar algo para ti? Pode. Você foi culpado do teu casamento. Eu? Foi. Mas quem foi embora foi ela. Mas você abriu a porta. Quando você casa com a tua esposa, você se torna um só corpo, uma só carne. O que você assiste, o que você ouve, o que você toca, tem influência na tua esposa. Da mesma forma ela, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela toca, tem influência em você. São portas espirituais que vocês abriram. Agora eu vou dizer para você, sabe quando ela entrou? Você fez uma aliança. Deus está me mostrando que você fez uma aliança no sítio. Só que com quem você fez aliança, essa pessoa carrega uma promiscuidade terrível na vida delas. Como a promiscuidade não entrou em você, pegou tua esposa. Foi por isso que um dia ela acordou, olhou para você e disse: não quero mais, porque ela queria ser promíscua. Porque o espírito de promiscuidade entrou. Irmão, sociedade, as meias, só no pé. Não vai nessa. Não faça sociedade com ninguém que vai dar ruim para ti. Ele fez uma sociedade, ele começou a chorar e disse: pastor, é verdade. Eu fiz uma sociedade num sítio com um rapaz. E o rapaz era homossexual, mas eu não sabia. E ele tinha uma vida totalmente perturbada. E eu perdi mais de 50 mil nessa brincadeira. E a minha esposa foi embora. E a gente não consegue mais se acertar. Eu falei: porque as portas ainda estão abertas, tem que fechar. Então isso não é brincadeira, irmãos. Nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é mais real que material. Então a igreja, ela passou por uma dificuldade cultural e doutrinária.
Porque cultural, porque eles tinham aquela cultura. E quando Jesus começou a falar do reino de Deus, o Espírito Santo veio, as pessoas começaram a se converter, eles queriam, tinha aquela cultura mosaica, a lei mosaica. Então olha como é complicado, olha a responsabilidade da igreja. Só que a Bíblia, né, não é a Bíblia que diz, tem um ditado lá fora que diz assim, né? Contra provas não há argumento. Aí Pedro e Barnabé têm que ir até lá. Pedro não, Paulo e Barnabé falam até Pedro, pedir ajuda de Pedro para mostrar, olha, daí as bênçãos, tudo batizado, em línguas, aqui ó, aqui faz prodígios e sinais, aqui faz isso, faz aquilo, está aqui ó. Deus está salvando, Deus está curando, são homens que estão se transformando, não externamente, mas também internamente. Então, chegaram à conclusão, a partir de hoje ninguém precisa mais ser circuncidado, porque nós estamos vendo que Deus está conquistando uma cidade, não apenas uma igreja, mas uma cidade. Então a Antioquia ficou cheia de irmãos, irmão. Parecia como quem já foi nos Gideões, nas antigas, lembra? Os Gideões, um missionário, alguns anos atrás, tu ia lá, parecia que estava no céu. Tu ia comprar uma Bíblia, já viu o irmão te dando uma rajada de língua, já te entregar uma profecia, tu já saía meio doido lá. Era assim. Era assim. Então a Antioquia estava igual, se tornando igual. Mas se fosse deixar a tradição, se fosse deixar a religiosidade entrar, tinha quebrado. Porque a religião ela sempre vai quebrar a tua intimidade com Deus. Porque ela vai dizer assim, não, vocês têm que passar primeiro por mim. Tem que ser do meu jeito. Irmãos, Deus não tem limite para trabalhar. Deus não tem limite. Então, a palavra para nós em Atos 15, para nós aprendermos aqui. Busca a voz de Deus. A voz de Deus sempre é útil. Se Deus não falou, continue. Não pare até Deus falar. Segundo, não coloque achismo, não faça axiologia. Eu acho assim, tu não acha nada, eu também acho um monte de coisa, mas eu leio a Bíblia e eu tenho que desachar. Eu achava muito, por 14 anos eu achei muita coisa, irmão. Mas hoje eu estou olhando e falei, cara, eu ensinei isso aqui quanto tempo errado. Meu Deus do céu. John Wesley é um homem de Deus. Alguém lembra? Alguém sabe quem é John Wesley? Homem de Deus. Charles Spurgeon, homem de Deus. Charles Finney, homem de Deus. O que esses três, esses mais um monte têm em comum, pastor Fabiano? Todos eles eram pós-tribulacionistas. Você sabia que a doutrina pré-tribulação, de dois arrebatamentos, só tem 2 anos na igreja? Cadê, gente? Só tem 2 anos. Sabe quem que foi? Às vezes a gente brinca aqui que a sala, né? Ela vê que está gravando, vamos cortar. Porque a igreja batista do sétimo dia, ela nasceu como? Não sei o que, White lá, esqueci o nome dela agora. Uma menina de 17 anos. Como? Ellen White, isso mesmo. Ela teve uma visão sobre a igreja do sétimo dia. Tanto que eles priorizam mais o livro dela do que a Bíblia. Se tu vê eles evangelizando no dia de final, eles estão dando o livro dela, não todo mundo aí. O cara, José, foi o menino que tinha 18 anos, que recebeu uma visão de Deus e está aí a igreja dos mormons até hoje. Charles Russell, o camarada que fundou a igreja da Testemunha de Jeová. Ele tinha 18 anos, saiu da sétimo dia, porque não concordava com o inferno, e montou a Bíblia do Novo Tempo. E está aí o câncer até hoje. Jovens, sabe quantos anos tinha a menina que recebeu uma profecia no meio do culto, que falou em profecia sobre o arrebatamento que nós aprendemos? 15. Isso a igreja não conta, né? Estava estudando sobre escatologia, sobre pós. Só tem 200 anos essa doutrina. Só que daí, um camarada, esqueci o nome dele agora, ele fica apaixonado pela doutrina e ele ganha a Europa toda com essa doutrina, aí vira livros, na década de 70, 60, 80, vira livros, vira filme deixados para trás. É um livro. E a doutrina inflamou. Só que se você pegar a igreja tem 2.000 anos. Em 2.000 anos, somente de 200 anos para cá, a igreja brasileira toda é pré. Porque foi os americanos que ensinaram, porque há 180 anos para cá, que começaram a ensinar os dois arrebatamentos. Aí qual é o problema do pré-tribulacionismo?
é que nós não estamos preparando a igreja para a tribulação. Porque a gente diz o quê? A política não tem problema, Jesus vai voltar e eu vou subir. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo que Jesus volta 2 vezes. Jesus disse só volta, só tem uma vez. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que Jesus volta 2 vezes. Nenhum. Aí a gente vai ensinando que o povo não se preocupa com política, porque a Bíblia diz que ele se preocupa com política é governado por imbecil. A Bíblia não, né? As filosofias dizem, né? Todo homem que não se preocupa com política, um dia vai ser governado por imbecis. Olha aí. Olha aí. O Bertinho se preocupou. Eu não estou dizendo que você tem que se envolver, às vezes você tem que orar. O povo pede, tem que orar. Aí a gente não se preocupa em ganhar almas para Jesus, porque a gente não se preocupa com algumas coisas que era para a gente estar se preocupando. Porque se a gente for passar pela tribulação, né, só que isso aqui é assunto da Santa Ceia. Santa Ceia com trazer esse assunto. Eu vou passar o vídeo para vocês aqui e vou trazer na íntegra, porque o Santa Ceia aqui é uma hora e meia de pregação, então eu vou trazer na íntegra para vocês. Isso aqui. Então o que nós podemos aprender hoje? Não deixe a religiosidade tomar conta. Não transforme a tua fé numa religião. Transforme a tua fé num modo de vida. Porque o que é a diferença de modo de vida e religião? A religião, você faz aquilo que te pede para você fazer. Você não faz o que você quer. Na religião, assim, eu tenho que ir nem para hoje, porque senão o pastor vai levar para mim. Eu tenho que ir porque eu sou rico. Eu tenho que ir porque se eu não for, o povo não vai me ver. Religiosidade não está por amor a Cristo, está por pela cadeira. Irmão, tem alguém que quer reconciliar? O religioso diz: eu não vou lá na frente. E ele precisa ir, porque ele está uma semana sem pegar a Bíblia. Ele precisa ir, porque ele está uma semana sem orar. Já desviar? Ele precisa ir se reconciliar. Mas não vai porque eles vão falar. Como é que vão pedir oração por ele? Religiosidade. A Bíblia diz: se tu, homem, se tu homem, se tu mulher, não seja super-homem e não seja mulher maravilha. Se tu homem. Fala: Senhor, esse cara sou eu sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu preciso de ti, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti, e eu não quero ser moldado por uma denominação, eu quero ser moldado pela tua palavra, eu quero te conhecer pela tua palavra. Aleluia, amém. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu acho. Tem ali no. Está aberto lá o note? Tem uma música ali, acho que é Infinito Amor, que coloca essa palavra. Vamos orar um pouquinho, irmão. A presença do Pai está na casa. A presença do Pai está na casa. Que o Senhor venha transformar eu e você de dentro para fora. Nós vamos orar para viver em novidade de vida. Senhor, eu não sei, irmãos, quando você orar, você tem que orar assim: Senhor, me coloca dentro do que tu vai fazer. Você já viu que tem um monte de crente perdido? Estão todos desesperados. Olha, tu viu na televisão, não sei o quê. Outros ligam para mim: ô pastor, tu viu lá? Estão todos desesperados, porque a Bíblia diz assim, que Deus ama, Deus só revela os seus segredos para quem? Para aqueles que o amam, que o temem e o que o buscam. Deus revela. Então tem muita gente perdida. Tem muita gente perdida que está vendo sinais, mas tem muita gente perdida no meio religioso que as coisas estão acontecendo, eles estão com medo, mas por quê? Porque eles estão perdidos, eles não sabem o que Deus está fazendo. Irmão, mas quem tem intimidade com Deus sabe o que está acontecendo. Quem é adorador sabe o que está acontecendo. A gente, né? Quem ainda não fez o negócio do sangue lá da Santa Ceia, né? Para você que é visitante, o suco da Santa Ceia, nós pedimos para trazer um borrifador para remir a casa. Porque eu já falei aqui, eu vou falar para você de novo. A partir de 2025, as coisas vão mudar. Deus está falando com muitas pessoas, Deus já falou nessa igreja. E por que remir?
Pastor, mas eu mexi minha casa com óleo. A função do óleo é duas: derramamento de poder, quando você vai ungir alguém. Segundo, enfermo. Tem alguém doente, chamar esse presbítero e esses serão ungidos. E se havendo pecado, confessai uns aos outros para que haja cura. Por isso que às vezes você orou, ungiu, e o cara não foi curado, não é que você não teve fé, o cara não confessou para você. Mas o óleo é para unção de enfermidade. Nunca foi para consagrar coisas, né? Você já viu que tem um povo aí que consagra coisa para... Pastor, unge meu carro. Se ungir o teu carro, tu não vai poder vender o teu carro. Por quê? Porque se ungir, consagrou a Deus. Se consagrou a Deus, o carro é de quem? É de Deus, vai vender como agora. É dele. Unge a minha casa, tem certeza? Se um dia ele foi se mudar. Então, a Bíblia diz o quê? Que quando chegou o dia do anjo da morte passar no Egito, eles tinham que matar um cordeiro, que tipologia é Cristo. E pegava o sangue do cordeiro e passava nos umbrais da porta. E o espírito da morte passava no ambiente e não entrava para fazer mal. Então, se você não fez, no segundo domingo agora a gente vai ter a Santa Ceia. Por isso que o vinho da Santa Ceia não se joga fora, irmão. Somente o sangue de Cristo rime o pecado. Somente o sangue de Cristo tem poder para expulsar demônios. Então não se faça óleo, você rime com o óleo, com o vinho da Santa Ceia. Você passa lá na tua janela, na tua porta, dentro da tua casa, e vai expulsando que tem coisa para tirar do ar. Você vai ver que até a atmosfera da tua casa vai mudar. Em vez de ungir o carro, a moto, a bicicleta, rime, para que esteja guardado. Rime. Aleluia. Eu vou falar algo para ti, André. Eu falei, eu liguei para ele, já falei com o Luciano, contando para o Luciano. Nós tivemos uma visão contínua nessa madrugada. Eu liguei para a Suíça e falei: ó, entre em contato com o André, é urgente. Eu preciso conversar com você. Deus deu a visão, foi ontem. Foi hoje? Foi segunda-feira. Segunda-feira. No mesmo dia, é a segunda vez esse ano que Deus faz isso. No mesmo dia, na mesma noite que eu tive uma visão, a Elisandra teve outra. Mas a Elisandra é outra coisa. Eu chegava na casa de vocês, e quando o Luciano veio conversar comigo, ele estava todo arranhado. E eu disse: o que é isso, Luciano? Aí ele disse: entra lá dentro para tu ver. E tu estava transtornado, tu estava nervosa. E tu dizia que não queria mais, que não queria saber mais de nada, só queria viver a tua vida. E a minha esposa dizia assim para ti: calma, André, vocês têm que entender que o diabo está trabalhando com vocês. Só que quando eu olhava para dentro da tua casa, tinha 3 entidades, só que eu não conseguia ver o rosto da entidade. Tinha 3 trabalhando. E o que essas entidades faziam? Colocavam um conjunto. Aí, as entidades elas trabalham e trazem esfriamento espiritual. Tu pode até dobrar o joelho, mas você não consegue falar. Eles te amarram. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente não é que a gente se esfria, né? É quando bate o desânimo. A Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louva o Senhor. Mas o diabo faz questão de entrar o desânimo, a primeira coisa que tu faz: tu não consegue mais, não consegue mais levar, tu se sente um peixe fora da água, tu não, parece que o céu é de bronze, as coisas não funcionam. Aí naquele momento a Elisandra falou assim, eu falei assim: ó, vamos orar. A Elisandra, ó, fica de frente um para o outro. Aí vocês me deram um para o outro assim. Aí a gente começou a orar com vocês. Aí aquelas 3 entidades foram embora na hora, e vocês se abraçaram e renovaram o voto do casamento. Mas tinha sido quebrado um aguilhão naquele momento. E por que o diabo se levanta assim, quando ele é assim? Porque todos nós vamos passar pelo processo de Deus para algo novo. Você já viu a borboleta? Ela não nasce borboleta, ela tem que passar por um processo. Ela aprende a ter uma vida. A vida da lagarta é aquela vidinha dela lá, e cara. Mas vai chegar um momento que ela vai ter que morrer com aquela vida que ela tinha. Vai entrar no casulo, passar pelo processo, né? Virei que o homem foi embora. Mas viver isso na cabeça agora, né? Então o momento de vocês agora é o casulo. Porque nada que vocês fazem até agora, que vocês fizeram até hoje,
tem trazido vida para dentro de vocês. Espiritualmente, morte espiritual, céu de bronze. E assim, não vou falar para vocês que é o inimigo que entrou. Deus usou tremendamente o diabo, esse terremoto veio de Deus, porque se esse terremoto não acontecesse, vocês não estavam aqui hoje, vocês ainda estavam lá, pedindo alerta, porque Deus tem coisas novas, altares maiores, trabalhar de formas diferentes, e quando Deus escolheu, Deus escolhe no meio. Olha quantas lutas, desde a adolescência, não era nem para ser evangélico, olha a vida de vocês, nós crescemos juntos, depois do tempo a gente não tinha aquela amizade, mas a gente se conheceu, mas olha quantas lutas, e Deus foi tirando daqui, foi tirando de lá, Deus foi guardando e foi dando amadurecimento. É por isso que, por que eu digo amadurecimento espiritual, André e Luciano? Porque as escamas caem nos olhos de vocês. Hoje vocês sabem. Tem coisas que você olha, ouve e você diz, não é assim. Isso é amadurecimento espiritual. E automaticamente a gente entra em conflito, porque parece que a gente está errado. Não é assim? Eu estou errado, meu Deus. Não. É que vocês estão passando por processo de casamento. E Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas. A gente pode dizer assim, eu vou dizer algo assim de coração. Um ministério, vocês têm um ministério que um completa o outro. Um completa o outro. Né? Um gosta de cantar, o outro vai ministrar. Aleluia. Um completa o outro. Então, é assim. Vai comendo palavra, né? Vai anotando tudo. Porque muitas mulheres vão te ouvir. Vai ser muitas. E eu vou dizer uma coisa para vocês dois. As pessoas apontaram o dedo, pessoas pisaram em vocês. Engraçado, tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Porque a religião ela faz isso. Ela mata pessoas em nome de Deus. Mataram Jesus em nome de Deus. Não vou querer pisar em vocês. Foi isso que aconteceu. Mas o que o Senhor vai fazer, muitas pessoas, escute o que eu vou falar. Não existe oração forte, existe posição. Não existe oração forte. Eu vou lá buscar uma oração forte. Não existe oração forte, não. Existe posição. Porque não adianta orar pela vida de vocês e vocês não tomam uma posição. Só que quando vocês tomarem uma posição, escuta o que eu vou falar e guarda isso no coração de vocês. Os mesmos que apontaram, os mesmos que falaram, vão bater na porta de vocês e perguntar: como é que é esse negócio? Me ensina. Pedir perdão não vão, porque sabe que o coração é dor terrível, mas é a forma de se desculpar com vocês. Vai vir? Vai vir. E não é tempo de vocês abrir a casa de vocês, tá? Vocês estão num casulo agora. Mesa, eu sempre ensino para os nossos aqui, ó. Mesa é lugar de aliança. Eu sempre ensino isso. Cuida com quem senta na mesa. Muitos reis perderam guerra porque sempre fizeram aliança com gente errada. Nem tudo que diz Senhor, Senhor está na mão dos céus. Nem tudo que diz que é amigo, é amigo. Entra lá, inveja de casamento, inveja que tem, que não tem. A pessoa vai embora, que veio dela de ruim e fica lá dentro. Aí vocês não sabem como se defender. Amadureça primeiro, cresça no espiritual. Aí você está preparado para receber tudo. Mas por enquanto, fecha. E o Senhor vai mandar dizer assim, ó. E eu vou encerrar por aqui. Eu não sei quantos filhos você tem, mas eu vejo um menino grande já. Não sei se é menino. Eu vejo um
2? Eu vejo um menino grande. É para ser mais velho. Eu vejo grande. Tem um laço muito grande para ver esse menino. É o primeiro de vocês. É o primogênito. Tem um laço rodando ele. Um laço de morte. É por isso que desde a adolescência sempre foi meio complicado a eleição dentro de vocês. Porque é algo que acompanha ele desde pequenininho. Só que se a gente vai orar, depois a gente vai sentar, a gente vai ver o que está acontecendo. Mas tem um espírito de morte rodando. E o Senhor manda dizer assim aqui: hoje o Senhor está entrando com providência, está dando livramento. Eu na minha cabeça achava que você só tinha uma menina. Eu não sabia que você 4? Não sabia. Mas Deus está entrando com providência. Vem para frente, a gente vai estar orando com vocês. Vem cá. Vocês vão estar representando, a gente vai estar orando. A igreja sendo música aqui. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Estenda a mão à frente. Senhor Deus Pai, nós queremos orar, Senhor. Eu quero orar por esse casal abençoado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a sua casa, guarda a sua família, Senhor. Pai, aonde está este menino, Senhor? Este moço, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua vitória, nós cremos, Senhor, na quebra do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Pai, que a partir de hoje, que Tu venha restaurar, Senhor, Senhor, restaura, Senhor, a casa, restaura o ministério, Senhor, aquilo que o inimigo tirou, Senhor, das mãos do Teu filho, Senhor, e das mãos da Tua filha, Pai, em nome de Jesus, restitui, Senhor, 100 vezes mais. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti na vida deles, Senhor, venha ser quebrado hoje. Pai, palavras contrárias, apontamentos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha ser quebrado. Nós quebramos hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, todo pensamento contrário e palavras ao contrário, Senhor, sobre casamento, sobre família e principalmente ministério, Senhor. Pai, muitas vezes estão dizendo, Senhor, que estão quebrados, que não tem como se levantar e que vão voltar arrebentados. Pai, palavras do inferno cai por terra hoje, restaura hoje, Senhor. Pai, nós profetizamos como igreja, Tua palavra diz: o que a Tua igreja liga na terra, terá sido ligado no céu. Nós profetizamos hoje que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode voltar ao lugar. Sabia, irmão. Deus é bom, né? Meu Deus, vamos orar para encerrar. É feriado, mas amanhã nós trabalhamos, né? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, Senhor, obrigado. Te agradecemos. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Te agradecemos pelo que Tu tem feito, te agradecemos pela vida de cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Leva-nos para a nossa casa, abençoa, Senhor, Pai, de Diácono Jonas, abençoa a sua casa, seu ministério, sua família, Senhor, que Tu continue usando o Teu servo, guarda os seus meninos, Pai, em nome de Jesus. A cada um, Senhor, que aqui está, abençoa a nossa casa. Dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Juntos somos mais fortes. Querido, não sai sem dar um cheiro no teu irmão. Aleluia.